Ei, boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Estou chegando da rua agora. Deixa eu me organizar aqui para assistir a aula. Tá bom. Fica à vontade. Boa noite, a Cássia. Tudo bem? Vou guardar mais alguém chegar, né? Deve chegar mais pessoas. Será que já dá para começar? Vou aguardar mais um pouquinho.
Gente, será que o pessoal vai aparecer? Vamos sim, professor, porque muita gente trabalha e chega esse horário. Então, será que eu vou começar, né? Porque aí, se alguém chegar depois, vou assistir a aula depois também, né? Não tem problema. Boa noite, né? Semana passada a gente não teve aula síncrona, né? Que é aula ao vivo, né? Aí hoje, para melhorar, eu tô com uma enxaqueca maravilhosa. Aí vou ficar com essa cara de cansado, assim, mas não liga não, tá? Eu mandei essa proposta hoje lá pro grupo. Não sei quantas páginas tem essa proposta, né? Não sei se alguém leu, são 4 páginas. Acho que ninguém deve ter Eu lido. só vi, eu só vi 3 textos, não contei página não, mas tem, se eu não me engano, são 4 textos. 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7. 7 textos. O que acontece? Eu achei esse tema. Na verdade, esse tema eu peguei ele da internet, assim, né? E dei uma modificada, né? Porque eu achei que ele tinha algo de atual e de importante para a gente trabalhar no atual contexto. Então, eu achei interessante trabalhar esse tema com vocês. E aí eu incluí mais textos motivadores, né? Para que vocês pudessem ter um entendimento melhor do tema. Professor, Hum, eu sei que não podemos tirar, assim, por exemplo, um parágrafo inteiro do texto para refazer o nosso, eu sei. Mas eu posso tirar, assim, algumas ideias, tipo, eles falam da questão de... Chega que me deu branco agora. Eles citam exemplos, né? Eu posso tirar algum exemplo desses que eles citam? Tipo, tá aqui branco, meu Deus, que eu li o texto pela manhã. Mas eu lembro que ele cita exemplo em relação ao texto. Se eu estivesse fazendo meu texto, eu poderia pegar algum exemplo desses textos? o que você pode é usar informações dos textos motivadores para argumentar. Você não pode plagiar, né? Plagiar você não pode. Mas você pode pegar informações que estão nos textos motivadores, né? E aí você pode usar para argumentar, né? Uma informação. Então, isso não é um problema, né? Agora, se você pega o texto do jeito que está lá e coloca no seu texto, aí é plágio. Aí não pode, não. Aí vamos lá, né? Eu vou explicar, né? Eu vou ler e vou explicar. Enfim, se vocês quiserem levantar a mão e fazer algum comentário, perguntar alguma coisa sobre o tema, vocês clicam aí nessa mãozinha aí, né? Que eu paro aqui, aí vocês perguntam, tá? Aí Tranquilo. o tema dessa proposta é os limites entre a liberdade de expressão e o discurso de ódio presentes nas redes sociais no Brasil. Então, a gente tem ouvido muitas pessoas proferirem discurso de ódio e dizendo que isso é liberdade de expressão, né? E que se eles não podem fazer o discurso de ódio, isso é censura. Então, achei interessante a gente trabalhar isso, trabalhar esses conceitos, né? O que é liberdade de expressão, o que é discurso de ódio, o que é censura, e explicar isso para que vocês também depois possam também pesquisar alguma coisa e tal, e escrever, né? Então, o texto um é de um artigo que tem no site Politize, é um site bom. Vocês podem procurar mais coisas lá também, né, e tal, e dar uma leitinha. Aí o texto um atualmente existe um grande debate acerca da linha tênue
entre liberdade de expressão e discurso de ódio. O primeiro é fundamental para uma democracia existir, ou seja, a liberdade de expressão. O outro, por sua vez, representa uma fala intolerante sem empatia, que é o discurso de ódio. Não existe uma única definição para discurso de ódio. Entretanto, todas elas se assemelham. Podemos chegar à conclusão que o discurso de ódio é um conjunto de ações com teor intolerante direcionadas a grupos, na maioria das vezes representadas minoritariamente na sociedade. Então, quando a gente fala representadas minoritariamente na sociedade, está dizendo que elas são representadas politicamente. Ou seja, no Estado, né, por exemplo, né, nós não temos representatividade no Estado, ou seja, as pessoas não elegem essas pessoas, né? Então, elas são representadas minoritariamente, mas elas não querem dizer, isso não quer dizer que elas são minoria populacional, tá? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Isso, inclusive, é um paradoxo, né? Se, por exemplo, se a gente tem muitas mulheres na sociedade e tem poucas mulheres na política, isso revela um paradoxo da democracia representativa, né? Mas a gente vai poder falar sobre isso depois também, que é interessante também. Então, mulheres, negros, LGBTs, povos nativos, pessoas fora de um determinado padrão estético, né? Então, pode ser as pessoas que sejam magras, pode ser as pessoas que sejam acima do peso, então, pessoas que estão fora de um padrão estético de beleza, né? Ou pessoas com deficiências, ou imigrantes, né? Entre outros. Essas pessoas são consideradas, elas estão representadas na sociedade de maneira minoritária, né? Poucas pessoas as representam na sociedade. Então, quando a gente fala de representação, é nesse sentido. O direito à liberdade de expressão é garantido pelo inciso 4 do artigo 5º da Constituição, ou seja, é uma garantia constitucional. Porém, a mesma Constituição veda, ou seja, proíbe o anonimato em relação a essas expressões, né, ou seja, essas liberdades, né, de se expressar, né? O que a Constituição diz você é livre para se expressar, mas você não pode fazer isso de maneira anônima, né? Você tem que colocar a sua cara, a sua identidade ali quando você se expressar. Como garante o inciso 4 do capítulo 2 do título 3, em direitos e garantias fundamentais da Constituição, tá? Esse aqui é o trecho da Constituição. Aí eu coloquei até o link aqui da Constituição, depois vocês quiserem dar uma olhadinha, vou mostrar para vocês. Isto é, se expressar não significa que a pessoa possa falar tudo o que pensa de maneira restrita, visto que ela também precisa respeitar outras garantias constitucionais, como a não discriminação das pessoas por qualquer natureza dessa. Ou seja, você é livre para expressar o que você pensa, porém, você não deve ferir direitos constitucionais de outras pessoas, né? Você pode ser livre, você é livre para expressar, mas se aquilo que você expressa viola o direito do outro, é bom que você não faça, entende? Então você não é livre para expressar o que você quer. Você pode expressar o que você quer, mas tem consequência, né? Então, se você expressa ódio, isso é crime, você vai ter uma consequência. Então, o negócio você quer bancar a consequência do seu discurso? Então, é isso. As pessoas querem discursar, fazer discurso de ódio, mas não querem pagar o preço, né? E aí eles falam que estão sendo perseguidos, o que é uma mentira, né? Obviamente. Tipo Jojo Todinho, hein, professor? Jojo Todinho falando da questão da Bolsa Família, né, do auxílio. Ah, aquela mulher... Ela criou um maior problema, né, público, porque ela disse que o pessoal que recebe Bolsa Família não quer trabalhar, são vagabundos, aquela coisa toda. Foi um discurso de ódio, né? Porque ela desmereceu, ela falou de modo pejorativo, ela sabe, desrespeitou as pessoas, até porque ela não sabe da ninguém para julgar da maneira que ela julgou, né?
existe um nome chamado, é um nome assim, é um nome feio, aporofobia, que é aversão a pobre. Então, esse discurso que Bolsa Família sustenta vagabundo, Bolsa Família sustenta preguiçoso, tem relação diretamente com o povo do Nordeste. E por que tem essa relação com o povo do Nordeste? É um povo que não é branco, né? Então, é um povo mestiço, é um povo pardo. O Gessé Souza, que é um sociólogo brasileiro, ele vai falar sobre isso nos livros dele, né? Então, não é um discurso só da pobreza em si, né? Ou seja, daquele que recebe Bolsa Família, quem recebe Bolsa Família, né? Recebe porque está em condições precárias, elas recebem 150 por pessoa hoje, né? Antigamente era 70, era 40, ou seja, pessoas que estão no nível de extrema pobreza, né? Então, elas recebem como uma ajuda, ou seja, uma ajuda. Você não tem como você sobreviver só de Bolsa Família, porque o dinheiro é muito pouco, né? Mas essas pessoas que dizem isso, elas dizem por preconceito, primeiro, né? Como pobre, por preconceito contra as pessoas que são do Nordeste, e pessoas que são do Nordeste, eles pensam que são pessoas que não trabalham. Se você olhar, o Nordeste ele é pouco industrializado. Não é porque o povo não gosta de trabalhar, é porque o solo é difícil de ser um solo fértil, né? A gente não tem muitos rios atravessando o Nordeste para poder melhorar a agricultura, né? Enfim, por uma questão demográfica, uma questão, né, do solo ali, do meio ambiente ali, é difícil você ter indústria, porque você precisa ter água para poder trabalhar, né? Você precisa plantar, colher, e aí você precisa de água também para as indústrias funcionarem, as pessoas poderem investir ali. E a gente tem poucas iniciativas que auxiliam o Nordeste nesse sentido. Então, acaba que é uma região que tem pouca indústria, fica mais, o trabalho fica mais nessa questão ali do terceiro setor, né? Na prestação de serviço. E aí, as pessoas do Sudeste e do Sul olham para o Norte ou para o Nordeste como se fosse um bando de gente que não trabalha porque não é muito industrializado. Mas é uma visão é uma discriminação por ignorância, por burrice também. Eu diria que a burrice é a moda, né? Você ser burro e falar besteira já virou moda no Brasil. Então as pessoas falam sem ter um mínimo de conhecimento e falam porque elas são preconceituosas. E é muito engraçado falar da Jojo Todinho, porque ela é uma mulher fora do padrão estético assim, né, da mulher branca, magra, né, é uma mulher preta, acima do peso, agora ela fez uma cirurgia, emagreceu um pouco, mas é preta e acima do peso. Ou seja, o que faz essa pessoa ser preconceituosa? Enfim, eu estou elaborando uma outra proposta, que talvez venha trabalhar esse tipo de questão, mas, por exemplo, ela é uma pessoa que é vítima de preconceito, mas ela reproduz preconceito. Então, pelo menos no Brasil e nos Estados Unidos, você ser o grupo vítima de opressão histórica, de discriminação, não quer dizer que você não vai ser também um opressor. Então, na nossa sociedade brasileira, a gente tem vítimas de opressão que são opressoras. Então, é meio complicado isso, né? É você ter mulher, que é machista, é você ter preto, que é racista, é você ter gay, que é homofóbico. Então, assim, é você ter deficiente, capacitista. Então, o Brasil tem esse tipo de coisa, que é bizarro, né? Mas tem uma explicação psicanalítica, tem pessoas que explicam, tentam explicar isso. Eu leio, eu fico tentando entender esse tipo de gente, né? Mas, de qualquer modo, é gente que não tem empatia, não tem sensibilidade pelo outro. Portanto, assim, né, gente?
fiquem distante desse tipo de gente, né? É melhor para vocês. E aí, tem essa charge aqui, que tem um homenzinho com aquele capuz que a Ku Klux Klan, que é um grupo supremacista nos Estados Unidos, que eles queimavam, torturavam e matavam negros. Não sei se ele existe ainda hoje, mas eu acho que existe em algum número, enfim. Eles matavam negros, quando os negros foram ganhar a sua cidadania, eles podiam ser livres, esse grupo surgiu nos Estados Unidos e começou a perseguir, matar, espancar negros, saquear as casas, enfim, isso nos Estados Unidos. Então, aí tem esse rapaz da Ku Klux Klan, que não sei como é que se escreve direito, deixa eu olhar aqui como é que se escreve. Deixa eu ver assim. Tem um filme, né? Nem sabia. Tem um filme. Enfim, eu acho que é assim que escreve, tá? Eu vou ver se eu consigo mandar aqui para vocês. Esse grupo, eles são terríveis. E aí, essa charge está dizendo assim, né? Um cara da Ku Klux Klan dizendo que... dizendo não, né? Aqui nós temos uma linguagem mista, né? Uma linguagem verbal e a não verbal, né? Que tem uma imagem, né? Está escrito democracia, e ele botando fogo na democracia, dizendo que isso é liberdade de expressão. Ou seja, destruir a democracia, que é um regime de governo, seria a liberdade de expressão, né? Ou seja, acabar com a democracia, acabar com um sistema de governo onde o povo tem o poder soberano. Podemos falar sobre isso também, né? Mas eu estou elaborando uma proposta de texto e a gente vai tentar trabalhar essas questões que eu acho que vai clarear para vocês o que é isso, o que é democracia, o que é regime de governo, o que é, enfim, ideologia, o que é isso, né? Que as pessoas tanto falam e ninguém entende, né? Aí nós temos também essa charge, que tem uma terapeuta, né? Bom, gente, não é bom que as terapeutas se vistam assim, tá? Não é muito recomendável, não. Mas está aqui, uma mulher com uma blusinha, decote, e tem um rapaz aqui que está no divã. Por que eu estou falando essa questão da roupa, né? Porque o terapeuta ele trabalha com pessoas que têm transtornos mentais. Pessoas que têm transtornos mentais, elas têm dificuldade de separar o analista o pessoal do profissional. Então, a pessoa que chega ali, ela confunde o analista, ela se apaixona pelo analista. É muito comum isso. Então, é bom você ter um distanciamento, inclusive da vestimenta com relação ao paciente. Porque os pacientes, quando estão sendo analisados, e estão ali em sofrimento, eles começam a romantizar a figura do analista. Aí eles chamam isso de transferência. Então, você se apaixona. Então, quanto menos sinal de que se possa estar passando alguma informação equivocada, melhor. Porque as pessoas, o paciente às vezes não tem esse discernimento, né? Aí não parece, porque os analistas geralmente não se vestem assim. Aí está essa mulher aqui, colocando o papel, uma caneta, para ele dizer assim: coloque todo o seu ódio no papel. Que isso é uma atividade terapêutica, né? Os terapeutas pedem isso, né? Analisando, verbalizar aquilo que incomoda, que irrita. E aí ela está pedindo para ele colocar o ódio dele para fora, escrevendo. É uma atividade terapêutica, né? Então, escrever, por exemplo, no diário é terapêutico. E aí o rapaz diz assim: já coloquei no Facebook. Ou seja, o ódio que ele sente, em vez de ele botar para fora de uma maneira, né, saudável, ele coloca nas redes sociais. Isso é um comportamento muito, mas muito comum hoje em dia, infelizmente, né? Porque as big techs, as empresas de comunicação, elas não proíbem as pessoas de fazerem discurso de ódio. Elas moderam,
Mas, mesmo assim, o poder moderador é muito fraco e essas pessoas continuam cometendo crimes pelas redes sem que nada lhe aconteça, né? Infelizmente. Por isso que tem tem pessoas que falam mal do STF, né? O STF está tentando mitigar isso, né? E aqui tem manifestações de ódio nas redes, que é o texto 4. E aqui tem, em porcentagem, esses números, gente, eles podem ter subnotificações. Esse dado é de 2016. A gente tem 2024. Então, esses números podem ter aumentado ou podem ter diminuído. Tá? E aí, os dados é do Cifernet, que é uma organização de combate a crimes cibernéticos. Então, de acordo com essa organização, 34% do discurso de ódio nas redes faz apologia ou incita as pessoas a cometer crime contra a vida, ou seja, é o discurso de morte, ou seja, para as pessoas morrerem mesmo, né? Então, isso é gravíssimo, né? É complicadíssimo isso, né? É muita coisa. A maior denúncia que se recebe é de pessoas que estão fazendo apologia à morte do outro. Em segundo lugar, tem o crime do racismo. Então, discursos racistas nas redes sociais é 27%. Muita coisa. Tolerância religiosa está em terceiro lugar. Neonazismo, misericórdia também. Então, homofobia, xenofobia, tudo isso a gente encontra nas redes sociais e as big techs, as empresas, ou seja, Facebook, Twitter, que é X agora, né? YouTube, Meta, né? Que agora é Meta também, né? WhatsApp, todas essas empresas não fazem nada. Nada. Você tem que entrar com a medida judicial para comprovar que aquilo é um crime. Mesmo assim, a empresa ela escolhe se vai retirar aquilo ou não. E aí você tem vidas ali, pessoas sendo, né, violentadas, sofrendo todo tipo de discurso de ódio, de violência, e as empresas escolhem se vai acatar aquilo ou não, sob decisão judicial, né? Então, por exemplo, a gente teve a manifestação muito clara disso quando o ministro Alexandre de Moraes pediu por vias judiciais que o Elon Musk desativasse perfis criminosos, que estavam incentivando adolescentes a cometerem atos de violência e de terrorismo nas escolas, e ele disse que não iria fazer isso e não fez. E aí o X saiu do ar, por uma decisão judicial, o qual o dono da empresa disse que não iria acatar. Né? Então, isso mostra o quão problemático são as big techs, as grandes empresas de telecomunicações, né, digitais, né? Então, são empresas que estão ali deixando que as pessoas, os usuários, cometam crimes o tempo inteiro e não há nenhuma punição para eles. Isso é muito prejudicial para a democracia, para os governos e, enfim, para a sociedade, né? Porque a sociedade também é uma sociedade de pessoas concretas, as pessoas sofrem com o discurso de ódio. Então, não é bom que as pessoas cometam crimes e saiam impunes, né? Aí vocês podem olhar essas informações clicando aqui nesse linkzinho, né? Aqui tem um trechinho da Constituição, no capítulo 1 do título 2, que fala dos direitos e garantias fundamentais. Então, num desses incisos, está escrito aqui, ó, é livre a manifestação do pensamento, sendo proibido o anonimato. Ou seja, a gente vê nas redes as pessoas se expressando, mas não tem a foto dela, não tem o nome, elas colocam um nome qualquer, uma imagem qualquer, e saem falando qualquer tipo de coisa. Na Constituição isso é proibido. Se você quer falar, você quer dizer, você tem que mostrar sua cara, né? Tem que mostrar seu nome. No entanto, as empresas permitem que as pessoas se mascarem, né? Criam um avatar, né? E
saindo falando qualquer coisa e, enfim, não dá em nada, né? Ou seja, não há lei na terra digital, né? A terra digital é como se fosse uma terra sem lei. Então, todo mundo faz o que quer e não dá em nada. Quando dá pouco ainda, né? Dá pouca coisa. Aí, tem um texto aqui, que eu acho que é do procurador, vou dar uma lidinha aqui. O que, afinal, é o discurso de ódio? O discurso do ódio pode ser conceituado como ataque a grupos étnicos, raciais, religiosos, minorias sexuais ou a qualquer outro grupo vítima de preconceito, inclusive em decorrência de origem territorial, ou seja, o nordestino, né, está num território diferente do sul, do sudeste, caracterizado por pregar intolerância em relação aos discriminados, buscando ou propondo direta ou indiretamente sua exclusão da sociedade. Ou seja, o discurso de ódio ele visa a exclusão ou a eliminação da pessoa que eles consideram diferentes. Diferentes em relação ao quê, né? Aí, temos que pensar, né? Quem é o padrão de ser humano pro preconceituoso, né? Então, se você for olhar as vítimas de preconceito, mulheres, negros, nordestinos, LGBTs, enfim. Se você tira tudo isso, sobra o quê? Sobra o homem branco, heterossexual, cisgênero, né? Então, ele é o padrão. Né? Se a questão foi essa, né? O procurador... Ah, tá. Tem uma frase dele aqui. Essa frase aqui é do procurador da República, né? Rômulo Moreira Conrado. Não sei se ele é o atual, né? Tem que olhar aqui, deixa eu ver a data. 2018, talvez não seja mais um mesmo. Então, ele está dizendo que o discurso de ódio pode ser conceituado como um ataque a grupos étnicos, buscando ou propondo direto ou indiretamente sua exclusão da sociedade, eliminação física, que quer dizer morte, remoção do lugar em que vivem. Por exemplo, se é uma pessoa que tem direito à terra, por exemplo, os povos nativos, a pessoa preconceituosa, ela vai dizer que ali não é terra deles, né? Que ali não é lugar para eles, enfim. Vai querer que eles, né, não tenham lugar para viver, que eles, enfim, trabalhem para ter a sua casa, que aquilo ali não é direito deles, né? Vamos lá, deixa eu ver aqui. E complementa, o discurso do ódio está longe de contribuir para a formação de um debate plural. O que é um debate plural? De ideias, né? Ideias diferentes, né? Por apresentar a pretensão de destruir um determinado segmento social. Então, destruir é realmente matar, tá? No sentido mais literal, é matar. Então, o discurso de ódio, ele visa a morte. Viva Sobrado de Freitas, Michele Bordignon, acho que é Bordignon, né? Na Universidade do Oeste de Santa Catarina, afirma que o discurso de ódio é caracterizado por atos de comunicação que inferiorizam uma pessoa com base em suas características. Então, orientação sexual, gênero, etnia, enfim. Mas destacam para que o ato de comunicação entre na categoria discurso de ódio, é preciso ter dois elementos básicos, discriminação e externalidade. A discriminação seria, de acordo com o artigo, atitude de marginalização, ou seja, essas pessoas têm que viver à margem da sociedade. Elas não podem compor a sociedade de maneira política, ou seja, eles não podem se organizar politicamente. Essa é a visão de quem tem discurso de ódio, tá? Elas não podem ter direitos sociais, individuais. Então, logo, eles não devem participar da vida política, né? Eles não podem ter direitos, né? É isso. Desqualificação que insufle o desrespeito pelo diferente e reduz o ser humano à condição de objeto, além de causar efeitos deletérios em suas vítimas. Então, uma pessoa que é vítima de ódio, discriminação, ela tem traumas, ela vai ter problemas de socialização por conta da violência que ela sofre desde criança, né? A externalidade é a transposição de ideias do plano mental para o plano fático, concreto. Ou seja, quando a gente fala de externalidade, é quando a pessoa sai do preconceito que é dela ali, dentro dela, e bota isso para fora.
e estimula o ódio e a violência. Então, você externaliza o seu ódio, o seu preconceito, e você estimula isso na sociedade. Ou seja, o pensamento se torna discurso de ódio quando é comunicado a outras pessoas. Já está acabando aqui, já está no texto 7. Aqui é um trecho de um texto da Marcia Tiburi, de um livro que se chama Como Conversar com o Fascista, Reflexões sobre o Cotidiano Autoritário Brasileiro. Ela diz: os afetos são aprendidos, compartilhados entre pessoas. Os afetos fazem parte do processo de cognição e formação subjetiva. O que é cognição? Quando você aprende as coisas, né? Cognição, processo de cognição é ter atenção, é aprender, é memorizar, é conectar as coisas. Então, os afetos fazem parte desse processo de percepção do mundo, de compreensão do mundo, né? Ou seja, os afetos também nos formam subjetivamente. Então, o que você sente desde criança vai criar a sua personalidade. Então, se você é uma pessoa vítima de violência desde criança, é bem provável que você se torne uma pessoa mais retraída, mais tímida, mais quieta, ou uma pessoa muito agitada, muito hiperativa, e aí uma pessoa que tenha dificuldades de controlar as próprias emoções, uma pessoa que vai ser violenta, porque sofreu muita violência, então vai ser violenta. Então, esses afetos que ficam ali, digamos, atravessando a gente desde a infância, eles vão moldar a nossa personalidade. Isso vai moldar a nossa forma de ver o mundo também. Então, a forma como você foi tratado vai refletir no seu gosto, nas suas ideias, nos seus valores. Isso vai definir, inclusive, digamos, a sua ideologia, né? A sua crença naquilo que é certo ou errado, o que é bom, o que é ruim. Então, se você é uma criança que foi muito amada, dificilmente você vai conviver com pessoas que gostam de produzir ódio e violência. Mas se você for uma pessoa que sofreu muita violência, provavelmente você vai conviver com pessoas que têm um discurso de ódio, porque para você aquilo é natural, entende? Você se acostumou com aquilo. O movimento, digamos, mais difícil é quando a pessoa é vítima de violência e ela não exprime isso, ela não externaliza isso, e ela tem um comportamento e uma atitude, digamos, de uma personalidade democrática, né? O mais difícil é isso acontecer. É a pessoa que sofre a injustiça e que busca justiça, que sofre ódio e produz amor. Isso é o mais difícil, né? Mas acontece também. Mas, com a maioria, quem sofre muita violência acaba praticando muita violência, porque o ser humano ele age conforme aquilo que ele sofre, né? Se ele recebe amor, ele devolve amor. Se ele recebe ódio, ele devolve ódio. Então, infelizmente é assim, né? E aí, o tema é os limites entre a liberdade de expressão e o discurso de ódio presentes nas redes sociais. Esses textos, eles têm como base, assim, trazer uma leve compreensão do que possa ser liberdade numa sociedade, digamos, capitalista, racista, homofóbica, machista, enquanto liberdade de expressão e discurso de ódio. Porque eu não sei se vocês já ouviram muitas pessoas aí dizendo que liberdade de expressão é você poder se expressar livremente. Bom, vamos lá para o conceito de liberdade e vamos lá para a expressão, o que é expressão, o que é liberdade, o que é democracia, o que é dignidade humana, o que é censura e o que é ódio, né? A gente vive um regime de governo, pelo menos em tese, no papel, chamado democrático. No regime democrático de governo, a gente
elege nossos representantes. O representante ele está ali para representar o povo. Quando a gente fala minoria representativa, por exemplo, a gente está dizendo que essas pessoas estão sendo representadas na política, no Estado, de maneira pequena. Mas não quer dizer que essas pessoas que são minorias, digamos, minorias políticas, que elas não sejam, que elas sejam necessariamente minorias populacionais. Não. Né? Por exemplo, a nossa formação racial no Brasil tem mistura de branco com negro e com indígena. Então, que o Brasil seja um país muito racista é um paradoxo, né? Porque se a gente tem uma mistura tão grande, que a sociedade seja racista, quer dizer que a sociedade se odeia, né? É um paradoxo, né? Então, que você tenha negro racista é um negócio complicado, né? Por quê? Enfim, se você olha para a população brasileira, a gente é muito diverso. E numa democracia, todo mundo tem direito de viver. Né? Numa democracia, qual é o princípio maior de uma constituição democrática, que no caso do Brasil? É a dignidade humana. Isso digamos que, é o parâmetro de qualquer ação democrática. O que você fala, o que você diz, o que você faz, não pode ferir a dignidade humana do outro. Então, se o que você diz está ferindo o direito e a dignidade humana do outro, isso que você está dizendo já não é mais... vamos pensar, hein? O que você está dizendo é uma expressão, ok? Você pode estar dizendo assim, eu não gosto de preto, eu não gosto de mulher, eu não gosto de pobre, eu não gosto de deficiente. Você está se expressando. Porém, quando você diz preto é burro, preto é aquilo, preto não presta, preto não trabalha, gay não devia ter filho, gay não tem que ficar estudando, trabalhando, isso é discurso de ódio. Porque você parte do pressuposto que esse tipo de pessoa não merece a dignidade humana que ele presume ele mesmo ter. Vocês estão entendendo a diferença? Por exemplo, você pode não gostar, você não pode discordar, o problema é seu, né? Mas a dignidade humana do outro não pode ser ferida jamais numa sociedade democrática. Então, você pode não gostar, não concordar, é só não ir na festa, é só não casar, é só você não ter relação sexual. Mas você não pode falar esse tipo de coisa achando que você é livre para externalizar. Você pode ser livre, você pode falar, inclusive, mas você vai arcar com as consequências disso. Porque numa sociedade democrática, entende-se que há grupos históricos diferentes. Então, a gente não tem só gente branca numa sociedade, a gente tem pessoas pretas, pardas, mestiças aqui e indígenas. Então, você não pode defender uma política que só beneficie brancos, por exemplo. Você não pode. Numa democracia, um ser humano ele tem que ter o seu direito respeitado. Todo o direito respeitado. Tanto que, por exemplo, se uma pessoa vai presa, ela tem o direito à liberdade de ir e vir restrito. O restante dos direitos permanecem. Então, no Brasil, que é um país muito fascista, infelizmente, as pessoas pensam assim, um preso não pode ter boa alimentação, um preso não pode ter acesso à saúde, um preso não pode ter visita íntima, o preso não pode ter dignidade humana, sendo que o Código Penal ele está, o direito civil ou penal, ele está impossibilitado de socializar, mas os outros direitos têm que ser garantidos. Então, a pessoa não tem que estar lá sofrendo violência, ela tem que estar ali para repensar o que ela fez e voltar para a sociedade de maneira diferente. Então, olha a distorção de uma coisa para outra, né? Então, você é livre para dizer o que você quiser, né? O fato, por exemplo, de eu estar aqui falando, quer dizer que eu sou livre. Mas se amanhã alguém quiser me processar, eu vou ter que responder judicialmente. Porque o que eu digo tem, digamos, consequência na vida concreta, na vida real. Então, eu não posso sair falando o que eu quero.
né? Então, por exemplo, quando eu falo de dignidade humana, eu estou falando do direito do outro existir, como ele bem quer, de maneira respeitosa uns com os outros, e que ele não pode ser impedido de viver da maneira que ele quer, se isso for respeitoso. Então, se a pessoa é indígena e ela precisa ter a terra demarcada pela Constituição, como já foi demarcado, eu não posso retirar o direito à terra dela, que é o que estão querendo fazer. A pessoa que é negra, ela foi humilhada por séculos nesse país, séculos, quase 400 anos. E tem gente até hoje que olha para o negro como se fosse inferior. Então vem alguém e diz assim, isso é coisa de preto, pelo amor de Deus, né, gente? Não dá mais, né? Por favor. Por favor mesmo, assim, não tolere esse tipo de coisa. E aí essa pessoa diz, mas essa é a minha opinião, o problema é ser com a sua opinião. A sua opinião é violenta, é preconceituosa, é discriminadora, não respeita a dignidade da vida das pessoas negras, nem respeita a história delas. Então, nada de achar que isso é opinião. A sua opinião, inclusive, é baseada numa sociedade que é racista. Então, se você está dizendo que é a sua opinião, ok. Então, tomara que alguém use o direito judicial, político, social, civil e te meta um processo, né? Porque se você é livre para opinar e se expressar, você também é livre para arcar com as consequências da sua opinião. E, digamos que as pessoas que gostam de discursar ódio não gostam de pagar o preço por isso. E aí elas chamam as pessoas de mimimi. As pessoas, né, que estão ali tentando manter o seu direito à dignidade, seu direito social, a democracia respeitada. Então, você é livre numa sociedade para se expressar. Quando é que surge, olha só, quando é que surge a Constituição de 88? Vocês sabem quando é que surge? Pós-ditadura militar, né? Não sei se vocês já assistiram um filme que está aí nos cinemas, chamado Ainda Estou Aqui. Vocês assistiram? É muito bom que vocês assistam, tá? Quem não foi, assiste, porque é muito bom, muito interessante. O Brasil viveu por 15 anos ou mais uma ditadura militar, onde a liberdade de expressar a sua indignação em relação ao governo era proibido. É nesse contexto que nasce a liberdade de expressão. O direito de você expressar a sua indignação, a sua insatisfação com os governos. Ou seja, você é livre para dizer, eu não concordo com isso. Eu acho que esse governo é neoliberal. Eu acho que esse governo é muito capitalista. Você pode se expressar. É nesse sentido. E as pessoas pegaram a liberdade de expressão fora de um contexto, né, que ali na Constituição de 88 é nesse sentido, né? Você pode criticar o governo que está no poder. Não de maneira criminosa, desrespeitosa, né? Você pode criticar. Eu mesmo critico. Mas eu não posso ser desrespeitoso com as pessoas, né? Eu posso criticar o governo e falar, o governo é neoliberal. Eu posso falar que o governo está sendo muito leviano, negligente. Eu posso dizer isso. É o meu direito. Porém, eu não posso pegar o nome de determinado deputado, deputada, ou presidente, que sai xingando ele nas redes sociais. Isso não. Porque eu posso ferir a honra de alguém com isso. E a pessoa pode me processar. Ela tem o direito de me processar. E eu vou ter que responder judicialmente por isso. Então, você pode manifestar a sua indignação? Pode. Mas tem que pagar o preço. Agora, você pode ser livre para expressar sua insatisfação com o governo? Pode. Desde que sua indignação, o seu texto, não seja um discurso de ódio, de incitação à violência, não seja um discurso que busque segregar, né? Então, esse governo tá ajudando muito o povo nordestino. E qual o problema, né? Tem que perguntar, qual é o problema? Você não quer que eles sejam ajudados? Então, é isso. Quando você diz uma coisa e você acha que aquilo não é uma ofensa, você não pode se esquecer de que a nossa sociedade tem uma história. E essa história define o que é bom, o que é ruim, o que pode, o que não pode.
dentro do parâmetro democrático, né? Então, se você acredita que você pode sair falando tudo, não se esqueça que nós vivemos quase 400 anos de escravização, o povo nordestino ainda enfrenta muitas secas, por conta disso, a qualidade de vida cai muito. Então, falta indústria, falta emprego, falta condições básicas de saúde e de vida. Se você olha para a sociedade, as mulheres ainda são violentadas. 50 mil mulheres todos os dias são violentadas no Brasil. Então, você olha assim, você vê, opa, a vida não está perfeita. Então, eu não posso sair falando de determinados grupos sem desconsiderar o contexto em que eles vivem. Aí, você pode ter o direito de achar o que você quiser, mas se você ignora a realidade onde você vive, você pode estar cometendo uma injustiça e inflamando mais o discurso de ódio e preconceito contra elas. Então, discurso de ódio é quando você ignora a realidade, ignora as condições de vida daquela pessoa ou daquele grupo, ignora o contexto em que eles vivem, ignora toda a trajetória social, política, e você acha que pode sair falando qualquer coisa, de qualquer maneira, porque você tem liberdade. Não. A liberdade, ela implica um limite, ela implica uma consequência, ela implica, digamos, até digamos assim, né, um limite mesmo, né? Por exemplo, tem gente que fala assim, né, a minha liberdade termina quando a sua começa, né? É quase isso, assim. A liberdade, ela não pode ser usada de maneira irrestrita, né? Liberdade não é esse entendimento que a gente tem raso de, eu faço tudo que eu quero. Não. Você faz tudo que você quer, você pode ser, inclusive, um fascista. Você pode sair matando as pessoas que você não gosta. Isso é liberdade também. Mas não, liberdade, ela tem ela tem um significado dentro de um contexto. Ou seja, a liberdade não é aquilo que você faz que te vem na cabeça. É aquilo que você pode fazer dentro do contexto onde você vive. E o contexto que a gente vive, pelo menos no regime de governo, que é democrático, eu tenho que respeitar as diferenças. Então, eu sou livre desde que eu respeite as diferenças. Então, você tem condições para ser livre. Você não é livre de maneira restrita. Então, a minha liberdade implica um limite. O limite é o outro. O outro não pode ser desrespeitado, desumanizado, nem ser discriminado, eliminado do convívio humano, social, por conta do que eu acho, que eu penso, né? E aí que está a questão. Liberdade de expressão foi criada essa expressão, né? A liberdade de expressão foi criada pós-ditadura militar, onde quando as pessoas discordavam do governo, elas eram presas, torturadas, mortas, e não podiam se opor ao governo, não podiam se organizar, e elas eram mortas. Então, a liberdade de expressão é isso, eu posso dizer, esse governo, não estou gostando, eu vou me organizar na rua e vou protestar. Numa democracia, você pode fazer isso. Numa ditadura, não. Numa ditadura, você não pode fazer isso. Você pode ser preso, torturado e morto. Cleide, você queria falar alguma coisa, né? Sim, professor, assim, é uma liberdade vigiada, assim, no sentido de leis, né? No sentido de respeito ao próximo, né? No sentido de responsabilidade do que se vai falar, como falar também, né? E se vai falar que seja uma coisa construtiva. E se for negativa, com respeito. Então, a vigiada pode ser um problema, porque a gente hoje vive o que chamam de capitalismo de vigilância, né? Que é as big techs se apropriando dos nossos dados pessoais para nos oferecer produtos e, inclusive, aplicar golpes de Estado. Tem documentário sobre isso, seria interessante se vocês assistissem. Mas, assim, a nossa liberdade numa democracia, ela não pode ser uma liberdade que implique a liberdade do outro. Por exemplo, existe um cara chamado Karl Popper, que ele vai falar assim, numa sociedade democrática, você não pode ser tolerante com o intolerante.
que isso quer dizer? Temos que ser respeitosos? Temos, mas com pessoas intolerantes, ou seja, pessoas que fazem discurso de ódio, produzem discurso de ódio, a gente não pode ser tolerante. Sabe por quê? Porque uma pessoa que produz ódio na sua fala, no seu discurso, desde do moleque, adolescente, a um pastor, a um papa, se você produz discurso de ódio, você está estimulando uma sociedade a odiar. E o ódio produz mortes, né? Temos aí a escravização dos povos africanos, temos o nazismo, temos o fascismo, nós temos a Rússia agora, né? Fazendo barbaridades. Nós tivemos também a União Soviética, o governo de Stalin. Então, a gente tem aí, né, exemplos de países, por exemplo, Israel, fazendo aquelas coisas, matando. Assim, a gente tem de tudo hoje. E a gente se esquece, por exemplo, que as pessoas se constituem por meio de discursos. E os discursos de ódio, eles formam pessoas com sentimentos, que é aquele trecho que a Márcia Tiburi fala, né? A gente se forma a partir de sentimentos também. Então, se eu estimulo o ódio, estou estimulando que crianças, adolescentes e adultos que me veem como referência produzam discurso de ódio. E o ódio não leva a uma sociedade democrática e respeitosa. Nos leva a uma sociedade fascista, ou nazista, neofascista, que seja. Mas uma sociedade intolerante com o diferente. E quem é o diferente? É a mulher, é o negro, é o gay, é o indígena, é o PCD, que seja. Então, a liberdade de expressão, ela está condicionada à dignidade humana. Ou seja, você pode ser livre desde que você não fira a dignidade humana de ninguém. De ninguém, né? Você pode odiar o ser humano, mas você não pode sair xingando ele por aí, né? Nem no cotidiano, na vida concreta, na lógica, e nem nas redes sociais. Você pode ser processado. Essa pessoa, ela pode ter a honra dela ferida, ela pode se sentir mal, ofendida. E, pelo direito, ela pode processar você. Então, é uma liberdade condicionada. Ou seja, você tem condições para utilizá-la. Você não pode usá-la de maneira irrestrita, como se não tivesse acordos sociais para que você possa ser livre. Você só é livre dentro do limite, entende? É muito, muito bom isso, né? Você é livre dentro dos limites de uma democracia. Então, você não é livre de maneira restrita para agir conforme que você quer. Uma criança, por exemplo, ela não pode agir da forma que ela quer. A gente não pode educar uma criança, por exemplo, do jeito que ela quer. Por quê? Senão ela vai enfiar o dedo na tomada com a mão molhada, ela vai comer só açúcar, ela não vai querer ir para a escola. Aí você vai deixar ela fazer o que ela quer. E o que ela vai se tornar? Bom, um ser humano muito problemático. Então, a criança é livre? Ela pode ser livre, dentro do limite que ela vive. Né? Você tem que treinar essa criança, tá ali se formando, né? Para conviver em sociedade, para que ela entenda que a realidade é diferente daquilo que ela deseja. Às vezes, o que as pessoas desejam é o avesso de uma sociedade democrática. Mas não é porque elas não gostam da democracia que elas têm que ferir a democracia, que elas têm que destruir a democracia. Você pode não ser democrático, mas no regime de governo democrático ainda, no Estado democrático, as outras pessoas têm direitos políticos, civis e jurídicos. Então, elas podem processar você. Você pode ser preso. E aí as pessoas vão querer pagar esse preço, né? Vocês podem perguntar mais coisas aí, tá, gente? Minha garganta tá bem seca aqui. Mas, digamos que é isso, assim. A liberdade de expressão, ela é permitida desde que você respeite o direito do outro. Então, se eu quero expressar a minha indignação com o governo, eu posso dizer. Se eu não gosto de um governo neoliberal, eu posso dizer, esse governo é neoliberal. O
governo está sendo muito conivente com os empresários, ele está sendo muito conveniente com os interesses próprios do partido. Isso eu posso falar, isso é respeitoso, né? Eu posso dizer isso. Isso não vai me dar problema. Agora, se eu xingo Lula de ladrão, eu tenho que comprovar se ele é ladrão. Se eu xingo o outro de nazista, eu tenho que comprovar que o outro é nazista. Então, tá vendo? Isso são implicações. Quando eu adjetivo o outro, eu estou ferindo a honra dele. Eu não tenho esse direito. Eu posso expressá-lo. Eu posso expressar, mas se a pessoa me processar, eu vou ter que responder. E aí eu não posso reclamar também. Porque numa sociedade democrática, todo mundo tem direito. Então, as pessoas têm direitos, inclusive a palavra direito quer dizer que ela é vista como um ser que tem poder jurídico. Ela não está desamparada do Estado. Então, ela pode recorrer pelas vias públicas, né? Uma defensoria pública, e pedir reparação. Ou ela pode te processar, né? E aí, né, ela contrata um advogado particular. Então, liberdade não quer dizer, digamos assim, libertinagem, sabe? Assim, vou fazer o que eu quero, do jeito que eu quero. Não, não é isso. Isso aí não existe, né? Se você é um ser humano assim, você vai ter poucos amigos, né? Então, discurso de ódio já é crime. O discurso de ódio, ele visa a eliminação do outro, ele visa a estigmatização, ele visa a exclusão do outro, ele visa a morte. Então, acabou, né, gente? O ser humano está ali, cheio de ódio no coração, querendo que o outro morra. A gente não deve ser tolerante com isso. A gente não pode tolerar aquilo que é intolerável, aquilo que é discurso de ódio. Porque o discurso de ódio, ele não visa respeitar o outro, ele visa eliminar o outro. Então, você não vai conversar com alguém que quer que você morra. Você não consegue conversar com esse tipo de ser humano. Ele quer que você morra. Então, por mais que você fale e argumente, ele não está nem aí que você está falando. Ele só quer que você morra. Então, difícil conversar com esse tipo de gente. Então, o discurso de ódio alimenta um desejo fascista ou nazista de um grupo ou de um, enfim, determinado segmento da sociedade, né? Ou de pessoas que pensam parecido. E no Brasil a gente tem esses grupos, né, que são reacionários, que são pessoas, grupos, instituições, como igrejas, partidos políticos, que olham para a sociedade, não gostam e quer a exclusão dessas pessoas. Isso é uma atitude fascista, não é uma atitude respeitosa ou democrática. Isso é um comportamento fascista mesmo. Então, isso é problemático. E as pessoas falarem que isso é liberdade de expressão, mostra que, primeiro, elas estão sendo desonestas, ou estão sendo cínicas, ou estão sendo burras, no sentido de que não sabem o que estão falando e estão falando, né? Então, por isso que eu falo às vezes com as pessoas, gente, vocês sabem o que isso significa? Vocês já olharam o significado desse negócio? Que as pessoas às vezes usam as palavras sem saber o que significa. Isso é assustador, né? Porque a pessoa pode estar falando, por exemplo, mal da democracia. E numa democracia, ele pode ser livre para falar mal do governo. Falar, dizer, olha, eu não voto nesse cara porque ele está usando a máquina pública para ajudar determinado grupo. Você pode ser livre para falar isso publicamente. Mas num governo autoritário, fascista ou nazista, você não pode falar mal do governo, você não pode falar nada. Porque você é perseguido, torturado e morto. Então, a pessoa que fala mal da democracia, por exemplo, ela só pode falar mal da democracia porque ela está no regime democrático de governo. Porque se ela estivesse no outro regime, ela não poderia falar mal. Então, as pessoas cometem, elas são coisas que elas só podem falar no regime democrático. E é muito louco isso. As pessoas que não viveram... Eu não vivi a ditadura militar, mas eu estudei questões da ditadura militar. Minha pesquisa tem um pouco desse fundo ali, né, e tal.
e assisto filmes, documentários, tal, né, pesquiso, estudo, e eu não poderia estar falando o que eu falo hoje se eu estivesse num governo ditatorial. Não poderia. Então, teria que me calar sobre muita coisa. Eu poderia ser preso, torturado e morto. E hoje a gente percebe que as pessoas têm pedido ditadura, como se fosse uma coisa muito boa. Eu fico assim, meu Deus do céu, né? Dá vontade de morrer. Mas, enfim, alguma dúvida aí? Por onde vocês querem começar? Por exemplo, eu quero começar meu texto. Pensem aí numa pergunta. Se vocês tiverem aí também, né? Não sei. Professor, o senhor falou o que no final aí que eu não entendi? A questão da ditadura, né? Que a gente só pode falar certas coisas se a gente está no regime democrático, né? Que é, Foi se essa eu parte po- não. Essa parte Hum. não. Foi no final, o que a gente deveria fazer agora? Tá. Por exemplo, como iniciar um texto, né? Com esse tema. Se for do Sebrasp, aí vai ter que ver o Não. que é que eles estão pedindo, né? Cleide, acorda, Cleide. Olha lá, olha para atenção. A gente não está trabalhando mais com o modelo da Sebrasp. A gente vai tentar trabalhar outras bancas, né? Porque tem outras pessoas aqui que vão fazer concursos de bancas diferentes. Então, tem que abordar bancas diferentes para que elas possam aprender também sobre a banca que elas vão fazer a prova, né? Então, não posso trabalhar só com a Sebrasp até o final. Eu tenho que perpassar algumas bancas, né? Então, vou perpassar FGV, vou perpassar Comperj, vou tentar, né? Por exemplo, Professor, agora... o que eu quero dizer é o seguinte: como o meu é Sebrasp, não sendo egoísta, como o meu é Sebrasp, eu vou pegar esse conteúdo que o senhor explicou e vou fazer a minha redação estilo Sebrasp, que é o que me interessa, mesmo se o senhor puder ver, Tá. corrigir, em outro momento, eu agradeço. Senão, eu estou treinando o que realmente eu vou Tá, mas... precisar. Tá, entendi. Agora entendi. Por exemplo, aqui, a gente não tem um modelo da Sebrasp de prova, de proposta. Por quê? Como que é o modelo da Sebrasp? Ela trabalha com um repertório um pouco mais restrito, né? Deixa eu beber um pouquinho de água aqui, minha garganta está bem seca. Na Sebrasp, a gente tem comandos. Lembra dos comandos? Tem ali uma... Vou mostrar aqui, que de repente, mostrando fica melhor. Deixa eu olhar aqui. Não. Isso aqui não. Aqui, na Sebrasp, eles trabalham de forma diferente da FGV, né? Na Sebrasp, por exemplo, eles colocam o tema, aqui o tema é feminicídio, é o tema. E eles dão os comandos, né? Que são isso aqui. Então, aqui nós temos Isso. 3 comandos. Nessa proposta não tem 3 comandos. Só tem um comando. Então, não tem como você fazer na estrutura do Sebrasp se ela não tem esse comando. A não ser que eu crie uma proposta e te dê os comandos. Isso. Entendeu? Aí Aí eu, nós aí eu posso fazer pode até me isso. enviar para o e-mail depois, o senhor dá uma lida, se Sim, possível. sim. Aí eu te mando. Aí é aquele modelo, né? A Sebrasp, ela é difícil. Eu tenho, né, repetido isso, né, várias Eu vezes. assisti, professor, suas aulas sobre a Sebrasp. Ela é bem difícil, assim, e é muito difícil você atingir o que eles querem. Então, assim, dá um trabalho, mas é a banca mais difícil, então tem que dar, não tem como fugir do sofrimento, né? Então, eu vou criar os comandos e vou te mandar a proposta, tá? Mas agora a gente está trabalhando com essa banca que é FGV. A banca FGV, eles colocam um textinho, no máximo, 2 textinhos no máximo,
de texto motivador e te dá a proposta. Aí você usa a sua bagagem teórica, o seu repertório, para discursar. Na Sebrasp, não. Eles vão escolher o que você vai dizer durante a sua prova, durante o seu texto. Então, isso limita o seu repertório. Isso torna a prova mais difícil, né? Mas eu não acho que torna. Desculpa tá me engarrotando, gente, é porque eu tomei muito café. Mas, enfim, eu tenho gastrite, né, para melhorar, né? Nem deveria tomar café, né? Na Sebrasp, você tem que escrever aquilo que eles pedem, né? No repertório. Já na FGV, você é livre para poder escolher sobre o que você vai falar ali durante o seu repertório, né? Então, por exemplo, nesse tema que eu propus agora, você pode trazer diversos dados sobre discurso de ódio, você pode utilizar aquelas informações que estão ali no texto motivador. Já na Sebrasp, não. A Sebrasp você pode até utilizar dados dos textos motivadores, mas você tem que falar sobre aquilo que eles estão pedindo no comando. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para você, né, Cleide, você vai fazer a prova da Sebrasp. O tema é liberdade de expressão e discurso de ódio. Aí eu vou te mandar um comando, por exemplo, tá? Só para dar um exemplo. Fale sobre, ou comente sobre, esse vai ser um comando. Comente sobre a diferença constitucional da liberdade de expressão, o seu contexto e as consequências da má compreensão da liberdade de expressão na sociedade contemporânea. Pronto. Aí que o negócio começa a ficar mais complicado, né? Imagina, que a Sebrasp ela trabalha assim, tá? Ela trabalha dessa forma. Ela quer que você contextualize, que você tenha uma leitura sobre aquele tema. Então, para isso, você tem que ler, tem que pesquisar. Por exemplo, eu falei aqui, né? Que a liberdade de expressão é um conceito ali que vem na Constituição de 88, pós ao contexto social, político, né? Pós-ditadura militar, onde você não podia se expressar politicamente, você não podia se organizar em coletivos, movimentos, ir para a rua, porque você era reprimido, você era espancado, torturado e morto, né? Então, numa ditadura, você não é livre para se expressar politicamente. Você não pode falar mal do governo, né? Falar mal no sentido que você não pode fazer crítica, né? Crítica é uma coisa, falar mal é outra, né? Criticar eu, por exemplo, tenho umas satisfações, minhas satisfações com o governo e tenho minhas insatisfações. Então, eu posso adjetivar o governo de maneira respeitosa. Eu posso dizer, vocês não estão me representando nessa medida. Vocês estão tomando. Isso é uma medida de um governo neoliberal. Eu não gosto disso. Não quero isso, não quero. Vamos para a rua. Isso eu posso me expressar, eu posso falar isso. Eu não estou ferindo a dignidade nem a honra de ninguém, de nenhum ministro, nenhum presidente, nenhum deputado. Quando eu digo que o governo é neoliberal, eu não gosto. Né? Eu posso dizer também, vou me organizar e vou para a rua. Ok, numa democracia eu posso fazer isso. Numa ditadura eu não posso. Se eu expressar isso, eu posso ter meu telefone grampeado, a Agência Brasileira de Inteligência pode grampear minhas ligações, minhas conversas, minhas aulas, e eu posso ser interrogado assim, né? A polícia, o exército entra na minha casa, arromba a minha casa, eu sou pego e levado para uma delegacia, e sou torturado, e se eu sair vivo, né, milagre, né? Mas é isso, numa ditadura é isso. Se eu falo isso, a polícia vem e me leva. Numa ditadura. Numa democracia, eu posso fazer uma crítica, mas eu não posso ser desrespeitoso com as pessoas. Por quê? Eu preciso diferenciar uma coisa de outra, né? Então, nossa, será que é isso aqui? Enfim. Eu preciso saber qual é o contexto em que eu estou vivendo, o contexto em que surge a nossa Constituição de 88, né? Então, por exemplo, em que contexto, por exemplo, surgiu a ONU, né? E as pessoas muitas vezes não sabem, né? Que contexto. Depois, a ONU ela foi criada depois da Segunda Guerra Mundial, né?
que tem como pano de fundo aí o nazismo, né? Tem o fascismo também, né? Então, são governos onde pessoas, cidadãos, eram perseguidos e mortos, a milhares, tá? A milhões, inclusive, né? Então, a ONU diz assim, vamos nos organizar para que isso não aconteça. Enfim, acontece ainda, né? Mas, digamos que eles tentam passar uma ideia, um verniz de, de humanismo ali, né? Que é meio fake, mas eles tentam passar. Então, a gente ainda continua vivendo em guerras, genocídios, porém, com a desculpa que isso está sendo combatido, né? Quando, na verdade, quando um país, por exemplo, discorda na ONU e opta por manter uma guerra, não faz sentido, por exemplo, que a ONU atenda a um país quando os outros cento e poucos países são contra. Então, se um país decide fazer guerra e a ONU não intervém, ela não tem nada de humanista, né? Então, é o interesse daquele país sobre aquele território que está sendo respeitado, e não um povo que está sendo massacrado. Mas, enfim, críticas à parte da ONU, ela nasce nesse intuito de dizer, olha, nós não podemos deixar que um regime nazista se instaure novamente, nós não podemos deixar que um regime fascista se instaure novamente. Isso não é permitido. Mas a gente sabe que algumas coisas existem e nada ainda é feito, né? Porque talvez a sociedade seja condizente com isso, né? Então, eu vou fazer os comandos, e aí pesquise mesmo, eu tenho alguns documentos aqui que eu posso encaminhar, eu posso enviar para vocês fazerem uma pesquisa e tal, e aí vocês me entregam. Bom, a aula está acabando, alguma pergunta? Se não tiver nenhuma pergunta, eu vou encerrar, aí amanhã, início da tarde, eu mando a aula lá para vocês, no grupo. Cleide, eu vou tentar fazer a proposta agora, e, Agradeço, professor, e, imensamente. tá, e Viu? aí, se eu esquecer desse detalhe de que você vai fazer a Sebrae, você me lembrar, professor, faz para mim no modelo da Sebrae, porque aí você me lembra e eu crio a proposta para você, tá bom? Sim, porque aí eu mando no e-mail e você dá uma olhadinha. Tá, Entendeu? você me lembra. Se eu esquecer, você me lembra. Bom, Ok. é isso. Eu vou encerrar aqui. Obrigado pela participação. Se vocês precisarem de alguma coisa sobre repertório, que eu possa ajudar, eu tenho algumas coisas aqui, eu posso enviar para vocês lá no grupo, no privado. E é isso. Obrigado aí pela participação. Até quinta-feira, né? Um feriado maravilhoso, viu? Aí, né? Quarta-feira é Quarta-feira, feriado. feriado, dia 20. É mesmo. Valeu, então. Boa noite. Bom descanso aí Um para vocês, tá? abraço. Tchau. Boa noite. Tchau, Juliana. Caraca, tá.